Você não tem que se preocupar comigo. Você não tem que se preocupar e nem desanimar. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo comigo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Pode se alegrar e a Deus louvar. Pode se alegrar e a Deus louvar. E já deu tudo certo. 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 Pode se alegrar e a Deus louvar. Pode se alegrar e a Deus louvar. Já deu tudo certo. Alma para o Cordeiro de Deus. Retira o pecado do mundo. Mas você tem que agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo calor, viu, pessoal? Agradeça a Deus pelo calor. Não fica triste, não, viu? Não fica triste, não. Olha, de manhã, pessoal aqui, gente, olha, eu nunca vi na minha vida, viu? O pessoal sentou e esqueceu de se levantar. Eu nunca vi. Parecia até que passaram o ano de ontem para hoje, né? Bom, gente, nós estamos começando hoje, estamos iniciando hoje a primeira celebração da sexta-feira da libertação dos espíritos. Nós vamos fazer essa oração que vocês encontraram aí na cadeira. Essa oração que eu gostaria que vocês levassem para a sua casa, tá bem? Para vocês fazerem esta oração durante toda a semana, todos os dias. A oração da proteção e da paz universal, tá bem? Para nós começarmos este ano com a paz, tá? Com a paz no nosso coração, porque é Jesus, nosso Senhor, que nos concede a paz, Ele é o príncipe da paz. Então vamos pedir isso a Deus. Vamos começar fazendo isso. No final, nós vamos entregar esta água que nós trouxemos lá do litoral, tá bem? Na oração que nós fizemos lá na Baixada de São Vicente, e nós trouxemos esta água, entendeu? Como diz a Santa Bíblia, não, o Espírito de Deus se move sobre a face das águas. Você vai colocar na sua casa, no canto da parede, para Deus abrir os caminhos e exorcizar o mal. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, desligassem o celular, porque o que nós iremos falar a partir de hoje aqui é muito sério. Nós vamos trazer para vocês uma informação bombástica de um falso profeta que se levantou no Brasil e que ameaça fechar as igrejas. Nós vamos começar lendo aqui a palavra de Deus, aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, de hipocrisias de impostores e marcados na própria consciência com a ferrética infâmia. Bom, agora vamos abrir Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 11, que diz assim, 24, 11, irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E entre o progresso crescente da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Também vamos ler aqui a Epístola Universal de São João. A Epístola Universal de São João. A palavra epístola quer dizer carta, tá bem, pessoal? A Epístola Universal de São João, que já aqui no final da Bíblia, o capítulo 4, a primeira epístola, versículo 1 a 3, que diz assim: caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, ou não acrediteis em qualquer espírito. Examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo encarnou, que veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não proclama Jesus que veio em carne, esse não é de Deus.
mas é o espírito do anticristo, cuja vinda tem desolvido e já está agora no mundo. Bom, vocês sabem que a palavra doutrina, pessoal, a palavra doutrina, como nós já ensinamos para vocês aqui, quer dizer ensino. Quando nós falamos doutrina espírita, então é o ensino do espiritismo. Doutrina budista, o ensino do budismo. Assim, doutrina de Deus, doutrina de Jesus, doutrina da igreja do nosso Senhor, ela está expressa na Bíblia. Doutrina quer dizer aquilo que se encontra nas Escrituras, como está escrito nas Escrituras. O que é a heresia? A heresia seria o quê? Uma deturpação da doutrina, do ensino que está na Bíblia Sagrada. Nós vamos guardar em nossa memória as características de um falso profeta. Quais são as características de um falso profeta? Bom, vamos analisar. Origem oculta, vida devassa, mente deturpada, essas são as características de um falso profeta. Preconceitos e conceitos fora da Bíblia. Incrédulo, místico, falso profeta, ele é anti-Deus, anti-Jesus, anti-Espírito Santo, anti-Escritura, anti-igreja, anti-doutrina da Bíblia. E outra característica do falso profeta, fabricador de mentiras. E nós vemos ali no capítulo 8, versículo 44, o Evangelho segundo escreveu São João, já é o Evangelho, né? O nosso Senhor, quando ele fala do inimigo, né, para os seus discípulos, ele diz assim, olha, quando Satanás fala mentira, fala dele próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Vamos repetir para vocês, para ficar bem memorizado na mente de vocês, coração de vocês, o capítulo 8, versículo 44 da epístola, ou seja, do Evangelho segundo escreveu São João. O nosso Senhor diz assim, que Satanás, ele mente desde o princípio, ele é mentiroso, pai da mentira. Então, uma das características fortíssimas do falso profeta, ele é filho do diabo. Por quê? Filho do diabo, por quê? Porque ele mente, porque ele inventa heresias, ele fala mentira. Bom, na Idade Média, houve muitos falsos profetas que se levantaram no decorrer. Claro que se nós fôssemos citar nomes aqui, iríamos tomar muito tempo, nós escolhemos alguns nomes de alguns falsos profetas, que inclusive foram filósofos e cientistas, como o nome de São Francis Lupol, Carlos Payne, Altamont, Renan e Roberto Emerson. E também Darwin foi um dos falsos profetas dentro da ciência. No século XX, nós temos uma relação imensa do século XX, século que terminou, nós estamos no século XXI, tá? Nós estamos no século XXI. Mas no século XX, antes do ano 2000, que é o século XX, a partir de 2001 para cá, nós estamos no século XXI. Século quer dizer 100 anos, né? Então, de 2001 até 2100 anos, será o século XXI. De 2101 até 2200 anos, será o século 22. E assim sucessivamente até chegar ao terceiro milênio. Só para você ter uma ideia, quer dizer século, né? Século são 100 anos. Então, o século passado, que terminou no ano 2000, foi o século XX. No século XX, teve alguns falsos profetas famosos no mundo, como Alice Sassler, entendeu? Ele imitava Jesus, e ele se dizia ser Jesus. Mestre Norman, também de 1971, ele dizia que ele era a encarnação do anjo, né? O anjo, arcanjo. Clinas Venson, também, Clinas Venton, ele se dizia ser o próprio Cristo. Também um grande falso profeta que tem nesse tempo, né? Que foi o Reverendo Moon. Reverendo Moon, ele que é da Igreja da Unificação Universal, não a Igreja de Macedo, não? A Igreja da Unificação Universal, que fica lá na Coreia do Norte. E ele já tem templos aqui em São Paulo e no Brasil. Reverendo Moon, ele diz, nos seus ensinos heréticos e mentirosos, que a obra que Jesus Cristo fez, o nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz, foi uma obra que não valeu. Ele
não conseguiu terminar essa obra. E ele, reverendo Moon, veio para terminar essa obra. Bom, nós poderíamos citar o nome de vários falsos profetas. Agora, um que tem se destacado ultimamente, um grande falso profeta que tem se destacado nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, é o José Luiz Miranda. José Luiz Miranda, ele diz que ele é a reencarnação de Jesus. Esse é um falso profeta perigoso. Que ele diz que ele é a reencarnação de Jesus. Olha só que perigo. E ele já está em 25 países. Ele é o líder da igreja Crescendo em Graça. O nome da igreja desse falso profeta, chamado Luiz Miranda, ele é o líder espiritual da igreja Crescendo em Graça, que já está espalhada em 25 países, incluindo o Brasil. Agora, eu vou falar com vocês de um falso profeta perigosíssimo e venenoso que está no Brasil, está na internet, está envenenando a igreja de Jesus. Esse levantou-se com as forças de Satanás para poder acabar com o cristianismo e acabar com a igreja de Jesus. Esse falso profeta, que é daqui do Brasil, ele nega, ele diz que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus. Ele fala dos seus ensinos heréticos na internet, do templocentrismo. Nós vamos explicar tudo isso para vocês. Ele depõe contra o templo. Ele argumenta que Jesus não mandou fazer templo, e ele diz que templo é dinheiro. Bom, esse falso profeta, ele nega e ele deturpa e ele é contra o apostolado e discipulado de Jesus, ou seja, a ordem eclesiástica da igreja. Ele depõe contra a ordem eclesiástica da igreja. Esse falso profeta, ele depõe contra a Eucaristia, que é a comunhão. Você sabe a Eucaristia, que veio do grego, que quer dizer comunhão. E ele depõe contra a Eucaristia. Esse falso profeta depõe contra o dízimo. Ele depõe contra o louvor a Jesus. Ele diz que a igreja do Senhor Jesus Cristo não será arrebatada, negando as Escrituras. Ele é contra o casamento. Lembrando essa palavra contra o casamento, vamos voltar aqui para Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a ensinos de espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, de hipócritas impostores que, marcados na própria consciência, na ferrete infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso dos alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças. Então, você está observando aí, né? Nós estamos checando com a palavra de Deus. Ele depõe contra a divindade de Jesus. Gente, depor contra a divindade de Jesus é uma das maiores demonstrações de que aquela pessoa está completamente fora do princípio da Bíblia, da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Vocês desculpem, pessoal, porque eu sou muito calorento, né? Esse calor, então eu não gosto de estar passando, mas acontece que cai aqui nos meus olhos, né? E meus olhos são sensíveis, né, pessoal? Qualquer coisa, aqui nesse São Paulo, eles me irritam os meus olhos. Então, para eu não ficar com os olhos fechados, eu tenho que estar aqui lendo com vocês as Escrituras, então eu tenho que estar me preparando aqui. Ele depõe contra a divindade de Jesus, depõe contra o Espírito Santo, chega ao ponto de xingar o Espírito Santo. Entendeu? Ele depõe contra a santidade do sexo e depõe contra o Deus do cristianismo. Este falso profeta, ele está na internet xingando o nosso Deus Todo-Poderoso. É uma coisa que eu nunca vi na minha vida. E para começar, nós vamos falar sobre essa negação que ele faz da Bíblia. Ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele começa a argumentar, a dizer que as Escrituras,
elas foram compiladas por várias pessoas. Ele arruma argumentos para poder comprovar a heresia dele. Ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso ele declara veemente nos seus livros. É bom lembrar o seguinte, que eu fiz uma pesquisa deste falso profeta durante 2 anos e meio consecutivos, para poder eu começar a falar aqui. O que se percebe? Muita gente que já estava na prática da fé, espalhado nas igrejas, que já deixaram as suas igrejas, inclusive pastores evangélicos, deixaram suas igrejas e está seguindo esse falso profeta. Quem é este falso profeta que está ameaçando a igreja de Jesus no Brasil? Quem é este homem? Ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Nós vamos começar a refutar esse ensinamento herético desse falso profeta a partir do capítulo 17, versículo 17 do Evangelho segundo escreveu São João. Nosso Senhor, na oração sacerdotal, ele intercedendo, pedindo a bênção pelos seus discípulos e pela sua igreja e por todos nós, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o que Jesus falou. Santifica-os, ó Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse mesmo Jesus que declarou essa palavra na oração sacerdotal, na intercessão pelo seu povo, pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, pela sua igreja. Esse mesmo Jesus, lá no capítulo 5, versículo 39 do Evangelho segundo escreveu São João, ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Olha o que Jesus diz. Examinai as Escrituras, cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Nós cristãos não temos dúvida quanto à palavra de Deus ser, a Bíblia ser a palavra de Deus para nós. Porque Paulo aqui, ele diz aqui em Timóteo, no capítulo 3, é 2 Timóteo, né? 3,16, vamos ver aqui, 2 Timóteo 3,16, diz assim: tu, porém, permanece firme, ele falando para Timóteo, no que aprendeste, igreja. O que ele aprendeu? O que Timóteo aprendeu? A palavra de Deus. Sabes de quem aprendestes, e desde a tua infância conheces as Sagradas Escrituras, sabe que elas têm o condão de te proporcionar sabedoria e conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. E Paulo diz assim, no capítulo 3, versículo 16, toda Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça o homem e a mulher de Deus. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda e boa obra. O povo de Deus não tem dúvida. Toda a Escritura. Paulo disse assim, olha, alguns livros da Bíblia, algumas partes escritas da Bíblia foram inspiradas por Deus. Não. Está escrito. Toda a Escritura inspirada por Deus. Toda a Escritura inspirada por Deus. Também no 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, nenhuma profecia foi proferida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu vou repetir esse versículo, que esse versículo aí é muito importante. Nenhuma profecia foi proferida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tanto aqueles que falaram, como aqueles que escreveram, fizeram-no debaixo da inspiração. Deus chegou para Jeremias e perguntou, Jeremias, o que vês? No momento que Deus estava chamando o profeta para poder disseminar a sua palavra para a nação de Israel, para exortar a nação, para instruir a nação na sua palavra. Então Deus perguntou para Jeremias, o que vês?
E Jeremias respondeu, lá no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, eu vejo uma vara. E Deus disse para Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Lá no capítulo 55 do livro do profeta Isaías, Deus disse para o profeta Isaías assim, olha, Isaías, assim como a chuva que cai e rega a terra e dá o seu fruto na estação própria, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. Olha que coisa linda. A palavra de Deus, ela tem um fiel cumprimento. Ela é a palavra de Deus, pessoal. Nós não temos dúvida disso. Mas o falso profeta que está aí na internet, que está aí envenenando a igreja de Jesus, o povo de Deus, ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, é a primeira arma tática de Satanás para te levar ao abismo, para te levar para a heresia, para arrancar você o caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. É a primeira arma do diabo. Pois assim o diabo falou para Jesus, lá no início, no Jardim do Éden, Satanás chegou para Adão e Eva, foi assim que Deus disse, lançando dúvida acerca da palavra de Deus. Ele fez isso, lá no Jardim do Éden. Foi assim que Deus disse. E eles afirmaram, sim, Deus disse assim, ó, de todas as árvores comerei, mas dessa não tocareis. Aí Satanás argumentou, disse, olha, Deus sabe. Sabe por que Deus disse isso? E Deus sabe que no dia que vocês participar desta árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Então, Satanás persuadiu o homem a querer ser Deus, tal qual ele o pretendeu no passado. A mesma coisa ele tentou com Jesus, mas o Senhor repreendeu-o com a própria palavra. Quando o Senhor disse, olha, está escrito que se tu soltar daqui, o anjo vai te segurar e você vai ser livre. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí, o inimigo mostrou para o nosso Senhor tudo, os reinos, as corrupções do mundo comandado pelo maligno. Tudo isso eu te darei, Jesus. Prostrado, me adorares. Jesus disse, para Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Bem, disse Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E nós vamos ver aqui a autenticidade que Jesus deu às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. O capítulo 4, versículo 16 a 22, do Evangelho segundo escreveu São Lucas, diz assim, dirigiu-se Jesus onde se havia criado, Nazaré. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E foi dado para o Senhor o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus lendo. Jesus lendo a Escritura dentro da sinagoga. Capítulo 4, versículo 16 em diante do Evangelho segundo escreveu São Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção e aos cegos a restauração da vista, e para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano de graça ao Senhor. E nosso Senhor pegou o livro, pegou as Escrituras, a palavra de Deus. Ele, enrolando o livro, deu ao ministro, sentou-se, todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fitados nele. E ele começou a dizer, hoje se cumpriu esta Escritura. Gente, sabe o que é isso, pessoal? Isso aqui, Jesus Cristo, dando autenticidade às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Esse mesmo Jesus que deu autenticidade às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, porque era dele próprio o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, estava falando. Essa palavra aqui está lá no Isaías 61, se vai lembrar, 61. Espírito do Senhor está sobre mim, quer dizer, o profeta profetizou. E ele leu na sinagoga e disse, hoje se cumpriu esta Escritura. Porque os cegos estão recebendo vista, os cativos estão sendo libertos, se cumpriu. O que quer dizer isso, pessoal?
Jesus dando autenticidade às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Diga comigo, graças a Deus. E esse mesmo Jesus diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não irão passar. Nós não deixaremos que nenhum falso profeta, que nenhum herege venha tirar-nos desta palavra, venha tirar do nosso coração essa palavra que nos purifica, essa palavra que nos dá certeza de vida eterna, como Jesus diz lá no 5:24 de São João. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você não vai acreditar nos falsos profetas que nega a Bíblia, que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, é a voz de Satanás. Quem é este falso profeta que está na internet envenenando a igreja de Jesus? Próxima sexta-feira, nós vamos falar uma grande declaração que este falso profeta faz na internet, dizendo do templocentrismo, uma invencionice dele. E ele diz nas suas palavras que Jesus não mandou fazer templo, que templo é dinheiro. O que diz as Escrituras? O herege, o falso profeta, ele está dizendo na internet que templo é dinheiro. O templocentrismo é a moda de Constantino e não estão nos preceitos na Bíblia. Será que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, condena o povo se reunir em seu nome no templo ou nos lugares? Próxima sexta-feira, nós vamos confrontar as heresias deste falso profeta que ameaça fechar as igrejas no Brasil. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na Rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim e eu tenho uma alegria muito grande de poder estar aqui com vocês, trazendo esta palavra sagrada, palavra de Deus. Não são argumentos nossos, não são deduções teológicas nossas, mas a Bíblia, a palavra de Deus, por si mesmo se interpreta. Você que conhece as Escrituras, você sabe disso que eu falei agora. A palavra de Deus por si mesmo se interpreta. A palavra de Deus. E nós estamos colocando aqui a palavra de Deus para o seu coração. Eu quero lembrar que nós estamos nesse endereço que nós estamos aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, telefone prefixo 11 2597 6926. Prontamente nós vamos atender você. Você pode aqui, no nosso canal, você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo canal Yahvé, deixa aí sua palavra. É um prazer receber a sua palavra, você falar conosco, né? Dar o seu sim, dar o seu apoio, porque você vai estar nos ajudando a divulgar o vídeo com esta palavra, porque essa ministração dessa palavra em nossa igreja, nós queremos contribuir para que você e outras pessoas não sejam a próxima vítima deste falso profeta que eu estou denunciando aqui e que vou falar o nome dele aqui. Pelo assunto que nós estamos colocando aqui, alguns de vocês já estão captando de quem se trata. Mas nós vamos falar o nome desse falso profeta aqui, em nome de Jesus, para você não ser a próxima vítima. Quero lembrar vocês que domingo nós vamos fazer aqui a missa do amor, tá bem, gente? Com a distribuição do pão com mel, tá? E na quarta-feira, com vinho milagroso, a missa da cura às 18 horas, tá bem? Nós vamos estar pedindo a Deus para Jesus curar a sua enfermidade. Você que passou este ano, que se findou doente, com problema de saúde, nós vamos pedir a Deus para que o Senhor venha com as suas mãos benfazejas, poderosas, curar você, e vamos distribuir para você gratuitamente o vinho, né? O vinho milagroso, o vinho sacramentado. Nós levaremos para o monte e nós traremos aqui no frasco para entregar você na próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Sexta-feira, nós vamos continuar falando aqui com você sobre este falso profeta que ameaça fechar as igrejas e confrontar as suas heresias mentirosas com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não desanime, não. Já deu tudo certo.
você determinou. Já Deus